Meu nome é Kristen Bennett e acabei de completar 30 anos. Sou aquela que planeja tudo, que nunca deixa nada para a última hora, que mora sozinha em um apartamento modesto em Raleigh, na Carolina do Norte. Para comemorar essa data tão especial, me esforcei ao máximo. Reservei um cantinho aconchegante no Bruend Beach, meu café predileto, enfeitei com balões, encomendei um bolo de chocolate de dar água na boca e preparei uma playlist com músicas que escolhi uma a uma pensando em cada detalhe. Semanas antes, já tinha confirmado com a família no grupo da família, checando se todos viriam. Todos disseram que sim. Mas quando o relógio marcou 7 horas, a cadeira permaneceu vazia. Nenhum telefonema, nenhuma desculpa, apenas o barulho de uma notificação. Meu celular iluminou com um vídeo da minha mãe, meu irmão mais novo, posando orgulhoso ao lado de um Honda Civic 0 km, com a família toda vibrando ao fundo. A legenda dizia: um grande dia para o nosso garoto. Fiquei ali, olhando para o bolo intacto, as velas se consumindo devagar, enquanto uma dor apertava meu estômago. Eles não apenas esqueceram e escolheram ele mais uma vez. Estava prestes a ir embora quando meu telefone tocou. Era meu pai. Sua voz veio cortante, sem nenhum oi. Precisamos conversar agora. Segurei o aparelho com mais força. Conhecia aquele tom. Não era sobre o meu aniversário. Era sobre o que eles queriam de mim da próxima vez. Se você já se sentiu preterido pela própria família, acompanhe minha história. Você não vai acreditar no que eles me pediram em seguida. Sempre fui a responsável, a que pensa no amanhã. Cresci em Raleigh aprendendo que se quisesse algo, teria que conquistar com minhas próprias mãos. Aos 16 já cuidava das crianças dos vizinhos, guardando cada centavo para a faculdade. Nos meus 20 dividia meu tempo entre aulas de organização de eventos na NC State e empregos meio período. Depois de formada, consegui uma vaga em uma empresa local, planejando casamentos e eventos corporativos. Não era um trabalho glamuroso, mas dava para pagar o aluguel de um apartamento de um quarto em um bairro tranquilo. Passei anos quitando uma dívida de R$30 mil de estudante, economizando em tudo, levava marmita, adiei viagens, até que aos 28, finalmente me livrei daquele peso. Cada salário era uma pequena vitória, a prova de que eu conseguia me sustentar sozinha. Meu irmão, 5 anos mais novo, seguiu um caminho bem diferente. Hoje, com 25, trabalha meio período em uma loja, mas nunca precisou se preocupar com dinheiro. Meus pais pagavam seu aluguel, seu celular, até o combustível do carro. Sempre que queria um videogame novo, eles entregavam o cartão sem pestanejar. Eu via suas redes sociais cheias de fotos de tênis caros, jantares por delivery e ingressos para shows, enquanto eu contava cada real no supermercado. Não era só questão de dinheiro. Era a forma como eles o recebiam, como se ele fosse incapaz de errar. Aos poucos, as cobranças começaram. Com 22 anos, paguei uma conta de luz de R$400 quando cortaram a energia deles. Minha mãe chamou aquilo de ajudar a família. Um ano depois, meu pai pediu R$1.000 para consertar o carro. Dei o dinheiro achando que seria só dessa vez, mas as solicitações não pararam. R$200 para a conta do celular do meu irmão, 500 para o fundo das férias deles. Sempre vinham com a mesma frase: você está indo bem, Kristen. É seu dever. Eu engolia seco, transferia o valor e via minhas economias minguarem. Certa vez, minha avó me puxou de lado em um churrasco de família. Ela já tinha visto aquilo antes, seus próprios irmãos faziam a mesma coisa com ela. Não deixe eles te transformarem no banco da família, avisou baixinho para minha mãe não ouvir. Tentei impor limites. Há 2 anos, disse ao meu pai que não poderia mais pagar a TV a cabo deles. Ele não gritou, apenas suspirou, como se eu tivesse falhado com a família. Minha mãe ligou mais tarde, com a voz trêmula, dizendo que teriam que cancelar o jantar de aniversário de casamento sem minha ajuda. Acabei cedendo, transferi R$300 e me odiei por isso. Meu irmão nunca pedia diretamente. Ele só solicitava dicas do tipo: caramba, estou apertado esse mês, e esperava que minha mãe me pressionasse. Passei a temer suas ligações, suas mensagens, a forma como transformavam cada pedido em uma obrigação minha. Não era mais sobre dinheiro. Era o peso de ser a rede de segurança deles, a que nunca podia dizer não. Pensei que meu aniversário de 30 anos seria diferente. Eu tinha me esforçado, construído uma vida da qual me orgulhava. Quis compartilhar aquele momento com eles, mostrar que podíamos ser uma família sem interesses, sem transações. Passei semanas planejando, imaginando risadas, brindes, um simples parabéns sincero. Mas, no fundo, eu já sabia. Suas prioridades sempre foram claras, e eu nunca estive no topo. Aquele vídeo do meu irmão com o carro novo não foi uma surpresa. Foi um lembrete.
Por anos, fui o colchão de emergência deles. Mas quando chegou a minha hora, tinham outros planos. Na semana anterior ao meu aniversário, eu estava empolgada. Completar 30 anos parecia um marco, a chance de celebrar tudo o que tinha conquistado em Raleigh. Escolhi o Bruin Beaches, meu café favorito, para a comemoração. Um lugar pequeno, com mesas de madeira quente e um clima que parece um abraço. Um mês antes, já tinha reservado um cantinho para 12 pessoas. Meus pais, meu irmão, tia Nancy, minha avó e alguns primos. Passei horas escolhendo o bolo perfeito em uma padaria local. 3 camadas de chocolate com um recheio cremoso, porque todo mundo adora chocolate. Encomendei balões dourados e brancos, minhas cores preferidas, e um cordão de luzinhas para decorar a mesa. Até preparei uma playlist com um pouco de tudo, rock clássico, jazz, músicas que achava que agradariam a todos. 2 semanas antes, mandei uma mensagem no grupo da família. Ei, meu aniversário de 30 anos está chegando. Bruin Beaches, sábado, 19 horas. Conseguem vir? Anexei uma foto do bolo para deixá-los animados. As respostas foram chegando, mas sem entusiasmo. Minha mãe mandou um emoji de positivo. Meu pai escreveu apenas, tá bom. Meu irmão digitou, tô ocupado, mas vou tentar. Tia Nancy disse que verificaria a agenda. Só minha avó ligou, com sua voz calorosa, prometendo que estaria lá. Ignorei as respostas morosas, achando que eles apareceriam quando vissem todo o meu esforço. Confirmei com a padaria, chequei a reserva e passei uma noite amarrando fitas nos balões. No dia anterior, fui ao café deixar as decorações. A gerente me ajudou a montar uma mesa de exemplo, e eu me afastei, imaginando todos rindo, brindando, talvez até fazendo um discurso pelos meus 30 anos. Mandei outra mensagem. Tudo pronto para amanhã, 19 horas em ponto. Não vejo a hora. Dessa vez, só minha avó respondeu. Já estou contando os minutos, querida. O silêncio dos outros doeu, mas me convenci de que estavam apenas ocupados com trabalho ou afazeres. Passei a noite ajustando a playlist, adicionando algumas músicas que minha mãe gosta, na esperança de que ela percebesse o carinho. Chegou o sábado, meu aniversário. Cheguei ao Bruin Beaches às 18 horas, 1 hora mais cedo, vestindo um vestido novo que tinha guardado dinheiro para comprar simples preto, mas que me fazia sentir bem. Verifiquei a mesa, balões flutuando, luzinhas piscando, o bolo no centro, perfeito. A equipe me deu um sinal positivo, e senti um arrepio de orgulho. Era o meu momento. Me sentei, rolando o celular, esperando o primeiro carro chegar. Deu 19 horas, depois 19 horas e 15. O café estava quieto, só o zumbido da máquina de café. Mandei uma mensagem, já estou aqui. Cadê vocês? Nenhuma resposta. Meu estômago embrulhou, mas continuei olhando para a porta, esperando o atraso de sempre do meu pai. Às 19 horas e 30 meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe no grupo, uma foto do meu irmão, sorrindo em frente a um carro novo. Meu irmão, braços abertos como se abraçasse o mundo, sorrindo como se tivesse ganhado a loteria. A legenda dizia, um grande dia para o nosso garoto. Meu peito se fechou. Aproximei a imagem e vi meu pai batendo nas costas dele, orgulhoso. Minha mãe ao lado, radiante, até a tia Nancy no fundo, todos na concessionária celebrando. Eles não viriam. Tinha escolhido o carro novo do meu irmão no lugar do meu aniversário. Fiquei ali sozinha, olhando para o bolo de chocolate intacto, as velas apagadas, as luzinhas piscando como se zombassem do meu esforço. A dor da ausência deles não era só daquele momento, era de todas as vezes que ele tinha sido a prioridade. Apertei o celular com força, lutando contra a vontade de ligar, sabendo que não adiantaria nada. No dia seguinte, meu telefone acendeu com uma mensagem da minha mãe. Venha a casa. 12h. Precisamos conversar. Nenhum pedido de desculpas pelo aniversário esquecido. Nenhuma explicação. Só uma ordem. Fiquei olhando para a tela, o polegar pairando sobre o teclado. Uma parte de mim queria ignorar, mas eu sabia que eles não desistiriam. Peguei as chaves e dirigi os 15 minutos até a casa deles, aquela casa suburbana de gramado impecável, com o carro novo do meu irmão brilhando na entrada. Meu estômago se revirou ao estacionar, já me preparando para o que viria. Dentro, meus pais estavam na sala, sentados rígidos no sofá. Meu irmão afundado na poltrona, mexendo no celular, mal levantando os olhos. O ar pesava, como se tivessem ensaiado aquilo. Meu pai falou primeiro, a voz cortante. Kristen, estamos em uma situação difícil. Seu irmão teve um problema com o cartão de crédito. Ergui a sobrancelha, esperando. Ele continuou. São $10.000. Ele se empolgou. Roupas, viagens, uns upgrades no carro. Precisamos que você cubra isso. Pisquei, atordoada. $10.000?
Olhei para o meu irmão esperando ver vergonha, mas ele só deu de ombros como se fosse nada demais. Minha mãe entrou na conversa, o tom mais suave, mas calculado. Você sempre foi responsável, Kristen. Tem um bom emprego. É só um empréstimo. A gente paga de volta. Abri a boca para responder, mas meu pai me interrompeu. E tem mais. Queremos vincular o cartão dele à sua conta. Vai baixar a taxa de juros, economiza para todo mundo. Minha mandíbula travou. Vincular o cartão dele à minha conta. Não estavam pedindo. Estavam me dizendo. Balancei a cabeça. Não, não vou fazer isso. O silêncio tomou conta da sala. O rosto do meu pai endureceu. Isso é família, Kristen. Você não pode dizer não. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, a voz trêmula. Como você pode ser tão egoísta depois de tudo que fizemos por você? Meu irmão finalmente levantou os olhos com um sorriso irônico. Para com isso, Kristen. É só dinheiro. Você tem de sobra. Senti o rosto queimar, a raiva fervendo. De sobra? Eu me matei para pagar minhas próprias dívidas. Não devo nada a vocês. Meu pai se levantou, me olhando de cima. Você mora naquele apartamento chique, não mora? Pode pagar isso. Rebati na hora. Aquele apartamento que eu mal consigo sustentar porque já o salvei antes. Minha mãe levou a mão ao peito, as lágrimas escorrendo. Você está partindo meu coração, Kristen. Somos seus pais. Meu irmão se inclinou para frente, a voz afiada. Você está com raiva porque eu ganhei o carro. Supera isso. Dei um passo para trás, as mãos tremendo. Eles não ligavam para o meu aniversário, para o meu esforço, para a minha vida. Isso era sobre o filho predileto e os gastos irresponsáveis dele. Lembrei de todas as vezes que tinha cedido, contas de luz, consertos do carro, o fundo de férias deles, sempre como se fosse minha obrigação. Não mais. Acabou, falei, a voz firme apesar do nó no peito. Não sou o banco de vocês. Resolvam sozinhos. Meu pai bufou, cruzando os braços. Você vai se arrepender disso. Minha mãe chorou mais alto, murmurando sobre lealdade familiar. Meu irmão revirou os olhos. Tá bom, Kristen. Faz o que quiser. Virei as costas e saí, as vozes deles me perseguindo. Você está nos abandonando, gritou minha mãe. Não olhei para trás. Quando a porta bateu atrás de mim, o som ecoou como um ponto final. Dirigindo embora, sentia uma mistura de traição e clareza. Eles tinham ultrapassado um limite, esperando que eu limpasse a bagunça do meu irmão enquanto ignoravam minha própria vida. Apertei o volante, decidida a proteger o que tinha construído, não importava o que viessem jogar em mim depois. Apaguei as notificações das mensagens do meu irmão sem sequer ler. A solidão doía mais do que eu imaginava, mas recuar não era uma opção. Eles tinham cruzado a linha ao tentar invadir minha privacidade, e eu não deixaria que colocassem as mãos no que eu tinha conquistado com tanto esforço. Abri meu notebook, verifiquei cada configuração de segurança da minha conta bancária e senti um fio de controle voltar às minhas mãos. Podiam insistir, podiam pressionar, mas eu já tinha me curvado pela última vez. 2 dias depois, eles apareceram no meu apartamento. Eu estava lavando a louça quando a campainha soou, insistente e cortante. Sequei as mãos, espiando pelo olho mágico, e meu estômago deu um nó. Minha mãe, meu pai e meu irmão estavam lá, sem serem convidados, com expressões fechadas. Abri a porta e eles entraram sem uma palavra, meu pai segurando uma pasta amarela. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos, como se tivesse chorado, mas seu queixo estava rígido. Meu irmão veio atrás, braços cruzados, evitando meu olhar. Eles se acomodaram na minha sala minúscula, o ar pesado de tensão. Meu pai jogou a pasta sobre a mesa de centro. Este é o contrato do empréstimo, disse, a voz gelada. $10.000. Assina e nós resolvemos a dívida do seu irmão. Olhei para os papéis, o coração acelerado. Eles não tinham vindo pedir desculpas. Tinham vindo exigir. Minha mãe se inclinou para a frente, a voz suave, mas carregada. Kristen, somos seus pais. Você não pode simplesmente nos abandonar. Isso é questão de família. Meu irmão finalmente levantou os olhos, o tom afiado. Para de ser tão egoísta, Kristen. Só assina logo. Respirei fundo, as mãos cerradas. Não. Já disse que não vou pagar pelos erros dele. O rosto do meu pai escureceu. Ele se levantou, apontando para a pasta. Isso não é só sobre ele. É sobre a estabilidade da nossa família, nossos bens. Você faz parte disso, queira ou não. Balancei a cabeça, incrédula. Seus bens? Você quer dizer as compras impulsivas e as modificações no carro dele? Não vou salvar a pele dele. A voz da minha mãe quebrou, suplicante. Por favor, Kristen, estamos implorando. Não nos destrua. Meu irmão revirou os olhos, sarcástico.
Você está fazendo tempestade em copo d'água. Assina e acaba com isso. Dei um passo para trás, a voz firme. Saiam. Todos vocês. Os olhos do meu pai se estreitaram. Você está nos expulsando. Depois de tudo que fizemos por você. Minha mãe agarrou o braço dele, as lágrimas voltando. Como você pode nos tratar assim? Meu irmão se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Você vai se arrepender, Kristen. Não é tão independente quanto acha. Apontei para a porta, o coração batendo forte. Saiam. Agora. Eles hesitaram, mas não cedi. Um a um, foram saindo. Meu pai resmungando sobre ingratidão. Minha mãe chorando. Meu irmão me encarando com ódio. Quando a porta se fechou, tranquei as mãos trêmulas. Peguei meu notebook e mudei a senha do Wi-Fi, lembrando como meu irmão já tinha usado minha rede para fazer pedidos no meu cartão. Liguei para um chaveiro e marquei a instalação de uma fechadura extra para o dia seguinte. Meu apartamento, meu refúgio, parecia violado, mas eu não deixaria que levassem isso de mim também. Mais tarde, o telefone tocou. Era a tia Nancy. A voz dela era gentil, mas firme. Kristen soube da briga. Você precisa fazer as pazes, pelo bem da família. Cortei, o tom seco. Não. Acabei de me livrar dos problemas deles. Ela suspirou, tentando me convencer, mas desliguei. Minha determinação se solidificava. Sentada no sofá, uma estranha sensação de alívio me invadiu. Dizer não, manter-me firme, era como tirar um peso que eu carregava há anos. Mas a pressão ainda estava lá e suas palavras, suas expectativas, ainda ecoavam na minha cabeça. Olhei ao redor do meu apartamento, as plantas da sacada balançando com a brisa da noite, e me lembrei. Este era o meu espaço, a minha vida. Podiam continuar empurrando, mas eu estava construindo muros que eles não conseguiriam derrubar. Uma semana depois do desastre, decidi tentar de novo. Meus 30 anos mereciam uma celebração de verdade, não o vazio daquela mesa abandonada. Reservei o Brew & Beats novamente, mas desta vez convidei pessoas que realmente se importavam. Lisa, Daniel, Patrícia e alguns colegas da empresa de eventos. Mantenho tudo simples, um bolo de baunilha novo com recheio de framboesa, um pequeno buquê de balões prateados e azuis, e uma playlist de músicas pop animadas. O brilho acolhedor do café era diferente agora, as luzinhas penduradas lançando um fulgor aconchegante sobre as mesas de madeira, como um recomeço. Na noite da festa, Lisa chegou primeiro, os braços cheios de uma sacola de presente forrada de papel sedoso. Você merece isso, disse, me abraçando com força. Daniel e Patrícia vieram em seguida, brincando sobre como tinham limpado a agenda por mim. Minhas colegas Sarah e Mike trouxeram uma garrafa de cidra espumante, suas risadas enchendo o espaço. Nos sentamos em torno da mesa, o bolo brilhando com as velas, e pela primeira vez em semanas me senti leve. Sarah levantou seu copo, a voz quente. A Kristen, que é mais forte do que imagina. Todos brindaram e sorri, suas palavras me envolvendo como uma armadura. Enquanto cortávamos o bolo, Lisa se aproximou, os olhos brilhantes. Você é uma rocha, Kristen. Pouca gente consegue enfrentar a família assim. Encolhi os ombros, mas suas palavras ecoaram fundo. A conversa fluiu, histórias sobre o trabalho, encontros desastrosos, sonhos de viagem. Daniel me provocou por causa da playlist, dizendo que eu tinha uma obsessão secreta por pop stars. As risadas eram fáceis, do tipo que enchia meu peito em vez de o oprimir. O Brew & Beats fervilhava de energia, o tilintar das xícaras e o murmúrio das vozes se misturando às nossas. Mais tarde, enquanto tomávamos café, meu celular vibrou com uma mensagem de voz da vovó. Saí para ouvir, o ar noturno fresco contra a pele. Sua voz era firme, mas com um tom de tristeza. Kristen, queria que você soubesse o que está acontecendo. O carro do seu irmão foi apreendido semana passada. Ele não conseguiu pagar as prestações. Seus pais também estão apertados, esticados demais por causa das despesas dele. Fez uma pausa e então acrescentou. Você não é responsável pelas escolhas deles. Continue em frente. Fiquei ali, as luzes da cidade piscando à distância, uma mistura de pena e alívio me inundando. A bagunça deles não era mais minha para resolver. Dentro, Lisa me puxou para um canto, a expressão séria. Já estive no seu lugar, disse baixinho. Minha mãe me enchia de culpa para pagar as contas dela, dizendo que eu devia por ter me criado. Levei anos para me libertar. Apertou minha mão, a voz firme. Você está fazendo a coisa certa, Kristen. Não olhe para trás. Sua história foi como um espelho refletindo minha própria luta. Não era só comigo. Outros tinham passado por isso e saído mais fortes. Assenti, minha determinação se endurecendo. O peso das exigências da minha família ainda estava lá, mas agora era mais leve.
como uma sombra da qual eu poderia sair. Quando a noite terminou, olhei ao redor da mesa para os rostos sorrindo de volta para mim. Era isso que eu tinha querido o tempo todo, um momento que fosse meu compartilhado com pessoas que me viam, não minha carteira. Dirigindo para casa, senti uma liberdade silenciosa, como se finalmente tivesse reclamado minha vida para mim. O caminho à frente não estava claro, mas pela primeira vez, não carregava os fardos deles. Um mês depois, recebi uma mensagem do meu irmão. Kristen, me desculpe. Eu estraguei tudo. Vou mudar. Juro. Suas palavras soavam ocas, como um roteiro ensaiado para conseguir o que queria. Fiquei olhando para a tela, o polegar pairando sobre o botão de resposta, mas algo em mim, algo dentro de mim havia se transformado. Não devia nenhuma resposta. Não devia nada. Bloqueei seu número com as mãos firmes e o coração sereno, sabendo que era a única forma de manter minhas fronteiras intactas. Não se tratava de raiva, era sobre preservar minha paz. No dia seguinte, uma carta chegou. Letra trêmula da minha mãe em papel fino, quase transparente. Começou com saudades da infância, memórias doces que logo se tornaram farpas. Você vai se arrepender de nos virar as costas. Família é tudo que resta no fim. Li uma vez. Amassei. Joguei no lixo. Seu desespero era patético, uma última tentativa de me arrastar de volta ao ciclo de culpa. Mas eu já não era mais refém daqueles jogos. Anos tentando agradá-los, e o que colhi? Exigências. Decepções. Aquele capítulo estava encerrado. Na varanda, reguei as plantinhas que cultivava havia meses, samambaias suculentas, vida que florescia mesmo nos dias mais corridos. O gesto simples me ancorava, um lembrete do que eu estava construindo. Pensei em Lisa e Patrícia, que haviam se tornado muito mais que primas. Eram família escolhida. Na semana passada, Lisa me enviará uma foto nossa rindo na festa de aniversário, com a legenda, assim que família se parece. Patrícia ligara só para saber como eu estava, a voz quente, sem segundas intenções. Eram elas que me viam, que me valorizavam sem esperar nada em troca. Agora, elas eram meu porto. Olhando para trás, tudo fazia sentido. Começou naquela festa de aniversário esquecida, a dor de sua ausência no Bru e Beats. Cresceu em cada discussão, cada vez que impus limites na casa deles, que trancei a porta do meu apartamento, que ignorei mensagens manipuladoras. Cada passo foi uma batalha para reconquistar minha vida. Aprendi a dizer não, ao meu dinheiro, ao meu espaço, ao meu coração. O preço foi alto, perder a família que um dia achei indispensável. Mas a recompensa? A liberdade. Não era mais o caixa eletrônico deles. Não era mais o capacho. Era Kristen vivendo por mim. As consequências para eles foram inevitáveis. Minha avó me contou no último telefonema. Meu irmão, afundado em dívidas, havia perdido o carro e agora se virava com bicos. Meus pais, sufocados pelos próprios gastos, colhiam o que plantaram. Anos alimentando sua irresponsabilidade, e agora o castelo de cartas desabava, sem mim para sustentá-lo. Um aperto no peito, sim, mas não era minha cruz. Do meu balcão, o pôr do sol pintava o céu em rosa e duro. Respirei fundo. Meu apartamento era meu refúgio, livros nas prateleiras, tapete macio, plantas que cresciam fortes. Tudo conquistado por mim, para mim. A lição foi dura, mas clara. Estabeleça limites com família tóxica. Rodeie-se de quem te eleva. Viva autêntico. Não é fácil, mas vale cada passo. Se esta história ressoou com você, seja porque já enfrentou batalhas semelhantes ou sentiu o peso de expectativas alheias, deixe seu comentário. O que teria feito no meu lugar? E se este relato te tocou, considere se inscrever. Seu apoio é o que torna